Olá, sou o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, já a continuação do plano cartesiano. E hoje também nós vamos ver a distância entre dois pontos e ponto médio. Isso aqui é a formulinha da distância de dois pontos. Então, por exemplo, eu tenho dois pontos A e B. Então a fórmula é essa, é a raiz quadrada. Aí eu pego o x de um ponto menos o x do outro, eleva ao quadrado, e o y de um ponto menos o y do outro e eleva ao quadrado, certo? Por que eu coloquei duas? Porque aqui eu quero mostrar que não importa a ordem que você pega os pontos. Eu poderia pegar o x do A primeiro, menos o x do B depois, se fosse o ponto A e B, ou poderia pegar o x do B e o x do A depois, tá? A ordem aqui não importa. Então vamos voltar naquela situação problema da aula anterior e vamos calcular, em vez de calcular por Pitágoras, vamos calcular pela fórmula da distância de dois pontos. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, que a fórmula da distância dos dois pontos só é possível pelo Teorema de Pitágoras. Foi graças ao Teorema de Pitágoras que surgiu aquela fórmula, essa fórmula aqui que eu mostrei para vocês. Essa fórmula teve origem no Teorema de Pitágoras. Então, o mesmo problema. Um terreno tem o formato de um quadrilátero convexo, cujos vértices, em relação ao sistema de coordenadas cartesianas, com as medidas dadas em metros, têm coordenadas A, 8, 11, B, 32, 1, C, 0 e 1 e D, 0 e 5. O proprietário do terreno pretende construir uma cerca contornando todo o terreno. Qual deverá ser o comprimento em metros da cerca? Então aqui eu não vou dar tanta ênfase, que já foi explicado. Vamos colocar os pontos, né? O A pega no x 8, sobe até o 11 no y. O B, 32 no x e 1 no y, sobe 1 aqui no y. 32, 1. C, 0 e 1. 0 no x, 1 no y, sobe ali no 1, e o D, 0 e 5. O 0 no x sobe ali no 5. Então, agora para resolver o problema proposto, é preciso determinar as medidas dos quatro lados do terreno. Qual é o comprimento dos lados BC, CD, AB e AD? O BC e o CD não precisa usar fórmula, porque eles são paralelos, né? O BC é paralelo ao eixo, então é o mesmo tamanho aqui. Vai até o 32 metros. O CD é 4, tá? Tá ali em cima, então não tem o que fazer. Não precisa fazer conta. Agora o problema é o AD e o AB. Bom, eu vou relembrar vocês que na aula anterior nós fizemos o Teorema de Pitágoras. Teve que desenhar o triângulo, contar ali, tá? Desenhar esse outro triângulo, contar aqui, certo? Teve que fazer todo aquele procedimento do Teorema de Pitágoras, tá? E achar os valores. Agora é o seguinte, ó. Esse aqui é o que foi feito na aula passada. Agora, vamos usar pelas fórmulas. A vantagem da fórmula é que eu não preciso desenhar o triângulo retângulo ali no exercício. Essa é a vantagem da fórmula. Então eu economizo tempo, certo? A outra vantagem da fórmula é que nem sempre vai estar uma figura que eu consigo construir um triângulo retângulo. E se der, vai ser mais complicado. Então a fórmula serve para qualquer figura. A desvantagem da fórmula é ter que guardar, né? Só que nós guardamos as fórmulas de tanto fazer exercício. E ela não é uma fórmula difícil, né? É uma raiz quadrada, é um x menos o outro elevado ao quadrado, um y menos o outro elevado ao quadrado. Então não é difícil. BC do mesmo jeito, CD do mesmo jeito, não precisa de fórmula para calcular. Agora pela fórmula, ó, peguei o x do ponto A menos y do ponto B, menos o x do ponto B. Então é x com x. X do ponto A
com o x do ponto B. Aqui, o y do ponto A menos o y do ponto B. Esses menos aqui é da fórmula. Agora, ó, tenho 8 no banco, positivo. Gasto 32 no cartão. Como eu gastei mais do que eu tenho, negativo. 8 menos 32, 32 menos 8, 24. Negativo, porque eu gastei mais do que eu tenho. Agora aqui é uma conta simples, né? 11 menos 1 dá 10. Agora aqui, menos 24 elevado ao quadrado. Como o menos 24 está dentro do parênteses, é negativo, se o expoente for par, a resposta é positiva. 24 elevado ao quadrado é 24 vezes 24, 576. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, 100. Repetindo aqui, deu positivo, porque aqui é negativo dentro do parênteses, com o expoente par. Se fosse fora do parênteses, não tem a regra do expoente par ou ímpar. Essa regra do expoente par ou ímpar é só quando o número negativo está dentro do parênteses. Então, 576 mais 100, 676. Raiz de 676, 26, como eu já comentei na aula anterior. Aqui eu pus para comparar que vai dar o mesmo resultado. Fiz de jeitos diferentes, mas os dois jeitos estão certos. Deu 26 aqui, vai dar 26 aqui também. Agora eu vou fazer esse outro ponto, o AD. O x do A é 8, o y, o x do D é 0. É x com x. Então, ó, o x do A é 8, o x do D é 0. Aqui o y do A é 11 e o y do D é 5. Então, 8 menos 0 dá 8, 11 menos 5 dá 6. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 64 mais 36 dá 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Aqui eu estou comparando pelo outro jeito, né? Também dá 10. Tem que dar a mesma coisa. Agora um outro exercício. No plano cartesiano, o triângulo ABC tem vértices nos pontos menos 1 e 3, o ponto A, B menos 3 e 1 e o C 3 e menos 1. O item A, desenhe o triângulo ABC usando o sistema de coordenadas cartesianas. E o B, calcule o perímetro do triângulo ABC. Então, o ponto A, menos 1 e menos 3. Então, no X é menos 1, desça aqui no menos 3. Ponto A. Ponto B, menos 3 no X. Como é 1 no Y, subo aqui. Ponto B. E o C é 3 e menos 1. Então, é 3 no X, desço no menos 1 no Y. Ponto C. Ligando os três pontos, eu tenho triângulo. Esse é o item A, que é só desenhar. O item B é o perímetro, certo? Então, o perímetro eu tenho que achar a distância entre os pontos, que vai ser o tamanho de cada lado. Aqui tá vendo que tá mais complicado desenhar um triângulo retângulo, que a figura está deitada? Então, aqui nesse caso fica mais fácil pela fórmula. Então, a distância entre o ponto A e B primeiro, ó. X do A menos o X do B, Y do ponto A menos o Y do ponto B. O X do ponto A é o menos 1. O X do ponto B é o menos 3. O Y do ponto A é menos 3 e o Y do ponto B é 1. Aqui vocês estão vendo que eu coloquei menos, menos 3, porque esse menos é da fórmula. E o X do ponto B é menos 3. Então eu tenho que colocar dentro do parênteses e fazer a regrinha de sinal. Dar conta de vezes. Então aqui menos com menos dá mais, né? Sinais iguais dá mais. Ó, vai ficar mais 3. Então menos 1 mais 3. Esse mais 3 veio daqui. Do menos com menos, mais 3. Aqui eu devo 3 e gasto 1. Então tem duas dívidas, vou dever 4, menos 4. Vamos fazer essa conta, ó. Devo 1
deposito 3, como eu depositei mais do que eu tinha, saldo positivo de 2. E aqui 4 ao quadrado. Vamos elevar ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, que é 2 vezes 2. E 4 ao quadrado, 16, que é 4 vezes 4. Lembrando, né? Número negativo, dentro de parênteses, expoente par, positivo. 4 mais 16 dá 20. Uma raiz de 20. O 20 é uma raiz irracional, porque não tem nenhum número natural ou racional que ele vezes ele mesmo vai dar 20. Então aqui eu vou fatorar o 20. Ó, aqui lembrando, coloca números primos. Como o 20 é par, eu vou escolher o número 2. 20 dividido por 2 dá 10. Também escolho o 2 porque o 10 é par. 10 dividido por 2 dá 5. Aqui eu só posso escolher o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Agora eu separo de dois números iguais. Então, 2, 2, que seria 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Coloco dentro da raiz. E o 5 está sozinho, coloco o 5 dentro da raiz. Bom, o que eu coloquei aqui, eu pus aqui. Ó, aqui veio para cá. Posso cancelar esse 2 com esse 2. Vai sobrar só o 2 vezes raiz de 5. Isso é raiz de 20. Agora vamos pegar a distância do ponto B até o C, que é esse daqui. Então é o x do B menos o x do C, mais o y do B menos o y do C. X do B é menos 3, dá uma olhada lá na figura. O x do C é 3, o y do B é 1 e o y do C é menos 1. Como ele é negativo, eu coloco menos e o menos 1 entre parênteses. Daqui para cá, ó, devo 3, gasto 3, devo 6. Aqui eu fiz a regrinha de sinal. Menos com menos dá mais. Isso na conta de vezes dividir. Tá? Então, isso aqui é uma conta de vezes. Agora vamos resolver aqui. 1 mais 1, 2. Copiei esse menos 6. Menos 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. 36 mais 4 dá 40. Que também é irracional. Não tem nenhum número que vezes ele mesmo vai dar 40. Então vou fatorar. Como ele é par, escolho 2. 40 dividido por 2, 20. Coloco o 20 aqui embaixo. Também escolho 2. 20 dividido por 2 dá 10. Pego o 2 novamente. 10 dividido por 2 dá 5. Tá? Como o 5 é ímpar, o único número que vai dividir ele aqui vai ser o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu separei de 2 iguais, coloco dentro da raiz. Como não tem outro 2 igual com ele, na sequência, coloco ele sozinho, sem o 2 em cima. Aqui eu coloquei o 2 em cima, que são 2 número 2. Aqui é 1 só, não coloco nada. 5 a mesma coisa. Agora esse que está aqui, coloco aqui. Cancelo esse 2 com esse 2. Então, o único que deu para cancelar foi esse. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 5. Esse 2 vezes 5 eu posso multiplicar, fazer vezes. 2 vezes 5, 10. Então, é 2 raiz de 10. Agora a última. Distância entre o A e o C. O x do A, menos 1. X do C, 3. O y do A, menos 3. E o y do C, menos 1. Coloca dentro do parênteses, né, porque é negativo. Faz aqui a regra de sinal, menos com menos dá mais. Aqui, devo 1, gasto 3, então negativo 4. Não confundo que são duas regras de sinal. Regra de sinal da conta de mais e menos igual a essa, e a de vezes dividir igual a essa. A de mais e menos é o que eu tenho e o que eu gasto. Né, dívida e pagamento, saldo positivo e negativo. Aqui é sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Então aqui, ó, sinais iguais dá mais 1. Aqui não. Ó, devo 1,
e devo 3, então minha dívida total é 4. Então, vamos fazer aqui, ó. Devo 3, deposito 1, continua negativo porque eu depositei, o positivo aqui é menor. Eu paguei menos do que eu estava devendo. Devia 3, paguei 1 só. Então, minha dívida passou a ser 2. Agora aqui, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. 16 mais 4, 20. Já fizemos a faturação da raiz de 20 no primeiro ponto, que é 2 raiz de 5. Então, o perímetro, eu vou somar tudo que eu achei do tamanho dos lados. O que eu posso somar aqui, ó, esse 2 raiz de 5 com esse 2 raiz de 5. Vai dar 4 raiz de 5. Ó, somei aqui 2 mais 2, 4. Eu não posso fazer a conta com esse raiz de 10 porque é diferente a raiz. Que é a raiz de 10, aqui é a raiz de 5, eu não posso fazer. Aqui eu pude fazer porque a raiz é igual, ó, raiz de 5 e raiz de 5. Então o exercício termina aqui. Última parte é o ponto médio de um segmento no plano cartesiano. O ponto médio é fácil. A abscissa do ponto médio é eu pegar o x de um ponto mais o x do outro ponto e dividir por 2. Vírgula, porque isso aqui é uma coordenada do plano cartesiano. E x, o y de um vértice mais o y do outro, dividir por 2. Por exemplo, o segmento AB do plano cartesiano, cujo ponto médio é M, esse aqui, tem extremidades do ponto A, menos 3 e 6, e o ponto B, 5 e 2. Determine a abscissa ordenada do ponto M. Então, ele quer o x do M e o y do M. Então, basta eu substituir aqui nessa formulinha. A formulinha está aqui. O x do A é menos 3 e o x do B é 5. Então, é menos 3 mais 5. O y do A é 6 e o y do B é 2. Só substituir essa formulinha simples. Devo 3, pago 5, depositei 5. Como eu depositei mais do que o valor maior que a minha dívida de 3, vou ter um saldo positivo de 2. Aqui é a conta simples, né? 6 mais 2, 8. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Ponto médio é só isso, não tem complicação nenhuma. Então a aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado. Não esqueçam de mandar as atividades para os tutores de vocês. Fiquem com Deus.